Fala aí, beleza? Semana da Inteligência Artificial mais uma vez intensa, muita coisa acontecendo. Eu próprio passei a semana inteira em eventos em Goiânia, evento de cidades inteligentes, eventos sobre inteligência artificial. Visitei vários centros de excelência, muito legal que eles estão fazendo lá. Temos até carro autônomo brasileiro. Daqui a pouco eu vou escrever minha coluna na Exame sobre isso. Mas eu não ia deixar de gravar para você o boletim do seu Chief Artificial Intelligence Officer preferido de notícias, o que mais me chamou a atenção nos últimos dias. Eu estou aqui nesse momento em Belo Horizonte, mas eu gravei lá de Goiânia, do aeroporto, para deixar você bem informado. Então vamos às notícias que mais chamaram a minha atenção no mundo da inteligência artificial. Antes de começar as notícias, eu vou contar uma história que eu contei na palestra que o pessoal gostou muito. Quando eu vim de avião, voando de Lisboa para Goiânia, eu li um livro, o livro que eu ainda não tinha lido, do Ailton Krenak, um indígena brasileiro. Eu já tinha lido todos os livros dele, menos esse, que se chama O Futuro é Ancestral. Eu terminei de ler no avião. Ele é um cara super crítico, né, à tecnologia, ao capitalismo, como tem que ser mesmo, da perspectiva dele. Eu sou bem menos crítico e, por incrível que pareça, o que eu mais gosto de ler, o que mais me ensina, muitas vezes, sobre tecnologia, são justamente as críticas que se fazem ao mercado de tecnologia. Mas tem uma coisa que ele falou que ele não vai gostar, mas eu me apropriarei para falar sobre inteligência artificial. O Ailton Krenak, num dos ensaios, ele fala sobre os rios. O rio, ele é, ao mesmo tempo, uma fonte de vida. Ele é uma fonte de vitalidade. As terras ao redor do rio são férteis. O rio tem peixes saborosos, mas ao mesmo tempo o rio é fonte de morte, de perigo. Se você entrar desavisadamente dentro do rio, pode vir um jacaré te matar, te comer, uma piranha te morder. O papel do cacique, do líder da população indígena, é, portanto, fazer com que as pessoas se acostumem com o rio e, mais do que se acostumem, que elas se aproveitem o rio da melhor forma possível, com responsabilidade para as suas vidas. Porque o rio está lá, o rio faz parte do ambiente, faz parte da vida, faz parte da existência. E as populações felizes, as pessoas felizes, elas conseguem lidar bem com o ambiente que as rodeiam. Por que eu estou contando essa história? Nós não somos indígenas que vivemos na floresta, nós somos, se você está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que trabalha boa parte do seu tempo na frente de telas, sentado, vive num ambiente urbano e, portanto, a inteligência artificial é o seu rio. Ela está aí, ela veio para ficar, ela faz parte do ecossistema de trabalho hoje, vai se tornar cada vez mais presente, cada vez mais massificada. Então, com essa história eu faço um convite na minha palestra para que as pessoas comecem a usar imediatamente algum tipo de inteligência artificial no seu dia a dia, porque quanto mais rápido elas fizerem isso, mais sincronizadas elas vão estar com o tempo que vivemos hoje, que é o tempo da inteligência artificial como principal ferramenta para a expansão cognitiva das capacidades humanas e da nossa produtividade. Agora vamos às notícias. Eu vou começar falando de inteligência artificial no Brasil. O Brasil lançou o governo brasileiro lançou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, uma iniciativa estratégica para impulsionar o desenvolvimento da inteligência artificial no país. Propuseram um comitê multissetorial, apoio financeiro a startups e empresas. Apesar de ser uma coisa importante, a gente ter um documento como esse que fala de uma estratégia e não só a regulamentação da inteligência artificial, o documento tem críticas, que eu concordo com as críticas, faço essas críticas, devido à falta de detalhes sobre a implementação. Não tem metas quantitativas, as estratégias são vagas para a formação de profissionais, que é o grande gargalo da inteligência artificial hoje. Falta clareza regulatória, isso também gera preocupações. A iniciativa precisa de melhorias, de aprimoramentos para realmente transformar as ambições dela, né, desse documento, em ações concretas e efetivas que realmente impulsionem ou possam impulsionar a inteligência artificial no Brasil. Está muito genérico, muito superficial, tem muitos desejos, mas eles não dizem como. E quem trabalha com inteligência artificial sabe que o buraco é muito mais embaixo. Não basta você abrir o ChatGPT, até porque o ChatGPT é uma empresa americana, e começar a usar. Nós precisamos ter uma estratégia clara para aproveitar o bonde e
construir uma infraestrutura que inclui pessoas formadas. Por isso que foi legal aqui minha visita a Goiânia, que está formando uma série de profissionais na área de inteligência artificial. O primeiro curso técnico focado em inteligência artificial é daqui de Goiânia. Mas isso deveria ser um plano nacional. Eu espero que esse exemplo daqui de Goiás inspire os nossos planos nacionais. Outra notícia aqui sobre inteligência artificial no Brasil, ela já domina o país. Uma pesquisa realizada pelo CNI e pela FSB revela que a inteligência artificial já é uma realidade para a maioria dos brasileiros. Mais de 50% já percebe o impacto na sociedade. O estudo destaca uma visão predominantemente positiva. 70% dos entrevistados acreditam que a inteligência artificial vai trazer mais benefícios do que prejuízos, mas existem preocupações, é claro, em relação ao mercado de trabalho e substituição de empregos. E também a pesquisa aponta para uma forte demanda por regulamentação. 90%, quase 90% defende a necessidade de criação de regras claras para o uso de inteligência artificial, indicando a urgência de um marco regulatório. Perfeito, né? A pesquisa, concordo com o resultado, faço parte, coro a essa maioria de brasileiros que não só percebem a importância para a sociedade, como querem que a gente consiga criar as regras para usar de forma saudável e estratégica no Brasil. Quando os carros surgiram, criamos leis para que não nos matássemos no trânsito. A inteligência artificial surgiu aí, está se massificando, temos que criar regras claras para que usemos como sociedade brasileira de forma saudável e produtiva. Agora, falando sobre a OpenAI, ela lançou uma ferramenta para avaliar o desempenho de modelos de linguagem. É um método chamado SWE Bench, uma metodologia para avaliar modelos de inteligência artificial, especificamente em tarefas de engenharia de software. Ele pega as tarefas que estão lá no GitHub, que é um repositório de tarefas de desenvolvimento, e usa testa diferentes modelos de linguagem na resolução desses tipos de tarefa. O objetivo é testar a capacidade dos modelos de compreender, modificar e gerar códigos de alta qualidade. E isso pode acelerar o desenvolvimento de software, reduzir erros e impactar na formação e atuação de desenvolvedores e engenheiros de software. De fato, é uma área que vem mudando muito nos últimos anos, o desenvolvimento de software, muito código automático vem sendo gerado. Cada vez mais o engenheiro de software se torna um arquiteto de software e menos um escrevedor, de botões no teclado para gerar código. Cada vez mais a capacidade cognitiva dele de pensar é mais importante do que a velocidade dele de digitar. E a OpenAI, atenta a isso, está colocando mais inteligência artificial e criando métodos para avaliar a eficácia desses múltiplos modelos que vêm surgindo. ChatGPT ganha atualização discreta. Silenciosamente, quase na surdina, a OpenAI lançou uma nova versão em agosto do modelo ChatGPT 4o e muita gente caiu de pau nela porque não sentiu diferença nenhuma entre a versão 4o e essa nova versão de agosto. A própria OpenAI fez um tweet, um X, lá no X, reconhecendo o desafio em determinar e comunicar com precisão as mudanças no comportamento do modelo e se comprometeu a manter os usuários informados sobre avanços específicos da inteligência artificial. Esse lançamento de agosto agora, ele, segundo a OpenAI, foi focado em pequenas melhorias de desempenho e correção de bugs, sem introduzir novas capacidades revolucionárias. Então, foi uma versãozinha ali só para corrigir um detalhe. A gente nem percebeu a diferença. ChatGPT agora oferece geração de imagens de graça. Você pode entrar no ChatGPT e pedir até 3 imagens por dia. O ChatGPT usa um outro produto da OpenAI chamado DALL-E 3, o modelo 3 do DALL-E, que é o gerador de imagens da OpenAI. Antes você só conseguia gerar imagens pelo ChatGPT usando o DALL-E se você fosse um usuário Pro, pagando pelo menos $20 por mês. E agora você, sem pagar nada, de graça, pode gerar até 3 imagens pelo ChatGPT. Agora passando para as notícias sobre o Google. O Google tem bastante notícia, foi a principal empresa de anúncios na semana passada. O Google apresenta o smartphone Pixel com inteligência artificial avançada. Ele acabou de lançar a nova linha de smartphones, o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro, reafirmando sua posição na vanguarda da tecnologia móvel. Esses modelos trazem
avanços em inteligência artificial e fotografia computacional. Eles mostraram, por exemplo, o Best Take, o Magic Editor. Você pode adicionar, tirar pessoas de foto, editar a foto em tempo real. Tem até um vídeo onde mostra a pessoa tirando foto e depois ela posiciona a câmera, tira uma outra foto que mantém a foto anterior. Não é nem exatamente inteligência artificial em si, mas uma nova funcionalidade de imagem. A tela é ótima, do OLED de alta atualização, bateria de longa duração e recursos exclusivos de inteligência artificial como o Gemini, já embutido, né? O Google Assistant pode conversar com você, é igual o ChatGPT conversa. Google lança o Imagen 3, Imagen com N, 3, uma nova geração de imagens de inteligência artificial, promete chegar aí. Esse novo modelo ele é um concorrente do DALL-E, ou do Midjourney. Segundo o Google e as imagens que o Google disse que o modelo criou, ele é capaz de gerar imagens hiperrealistas a partir de descrições textuais complexas. A versão oferece recursos avançados de edição e interpreta nuances de linguagem. Essa é a diferença em relação a outros modelos. Traduzindo sentimentos em elementos visuais. Você pode pedir, você pede para o Midjourney, para o DALL-E fazer foto, ele faz uma coisa genérica e não coloca tanto sentimento na expressão facial, por exemplo. E, segundo o Google, o Imagen 3 vai ter essa capacidade de fazer pessoas tristes melhor ou pessoas felizes melhor, mais expressivas do que os seus concorrentes. Não está disponível para todo mundo ainda, mas eles já anunciaram que em breve estará. O Google apresenta novos modelos de linguagem e ferramentas de desenvolvimento. O Google AI Overview é um novo recurso de inteligência artificial do Google lançado em vários países, incluindo o Brasil. Ele vai dar respostas diretas e resumidas para as pesquisas dos usuários usando o conteúdo da web e apresentando as informações em formato de texto, imagem, vídeo e mapas, quando necessário. O recurso vai tornar as buscas mais rápidas e precisas, especialmente para tópicos complexos, mostrando uma resposta gerada pela inteligência artificial no topo da página de resultados. Eles estão fazendo o que uma empresa chamada Perplexity AI, que eu já uso há um bom tempo, inclusive em lugar do Google, eles estão fazendo o que a Perplexity AI faz. Você faz a pesquisa, ao invés de te dar simplesmente a lista de sites, ele me dá um texto que utiliza conteúdo dessa lista de sites e embaixo a lista de sites. E agora o Google AI Overview é exatamente isso. É uma tentativa de lutar contra essas inteligências artificiais. Em breve a OpenAI vai estar lançando o Search GPT e o Google se antecipando aí ao lançamento da OpenAI e divulgando essa atualização do Google AI Overview. Google lança fones de ouvido inteligentes, o Pixel Buds, integrados com inteligência artificial. Esses fones de ouvido inteligentes processam comandos de voz localmente no próprio telefone, no próprio fone, oferecendo respostas rápidas e precisas, além de realizar tarefas como enviar mensagens, fazer ligações. A funcionalidade mais impressionante é a tradução em tempo real. Permite que eu converse com uma pessoa que fale grego, o meu fone escute grego, mas ele manda para dentro do meu ouvido um áudio em português, na linguagem que eu selecionar. E isso pode aumentar a produtividade em ambiente de trabalho e tornar a tecnologia, essa coisa de você pedir tudo via um assistente, né? E tornar a tecnologia mais acessível, essa da tradução, para pessoas com deficiências, abrindo novas possibilidades para inclusão digital. Agora falando sobre o Elon Musk lançou essa nova versão polêmica do Grok 2, que promete respostas sem filtros, desafiando convenções éticas na tecnologia. A nova versão do Grok da XIA, empresa de IA do Elon Musk, promete mudar a forma como a gente interage com as máquinas, na medida que ela oferece respostas sem filtro ou censura. Ela faz imagens, por exemplo, de pessoas famosas, desenhos animados que têm proteção, né, propriedade intelectual de outras empresas. Ela, se você pedir para ela roubar um banco, ela vai te dar uma resposta diferente do ChatGPT, que vai te dizer que não pode te responder isso, ela vai te dar uma resposta. Eu fiz vários testes, não vou dizer aqui quais foram os testes que eu fiz, porque eu não quero estimular ninguém a fazer testes que possam desafiar, que nós consideramos eticamente aceitável, mas eu fiz para testar até aonde ele ia e eu fiquei impressionado. Faz o teste lá, você tem que pagar $8 por mês para usar o Grok, e ele é realmente uma inteligência artificial politicamente incorreta, contra as inteligências artificiais politicamente corretas. Esse é o grande diferencial do XAI em relação aos seus competidores, segundo o próprio Elon Musk, que está aí nessa, né, o X é simplesmente
representação dentro do mercado da inteligência artificial da visão do Elon Musk de uma liberdade irrestrita em relação ao conteúdo que pode ser gerado por humanos ou por inteligências artificiais operadas por humanos, no caso de quem usar o Grok. Falando agora sobre a Anthropic, eles lançaram um novo recurso para cache de prompts no cloud. O armazenamento de prompts em cache é uma inovação recente da Anthropic, promete mudar a forma como os desenvolvedores usam inteligência artificial nas suas aplicações. O modelo permite que a inteligência artificial memorize informações de contexto e instruções, eliminando a necessidade de processar elas repetidas vezes a cada consulta. Isso reduz em até 90% a latência, o tempo de resposta, especialmente para prompts longos, e permite respostas mais rápidas, então, e interações mais econômicas, a capacidade de lidar com tarefas mais complexas. A funcionalidade está sendo adotada por empresas como Notion. A Anthropic divulgou o case do Notion. Está melhorando a eficiência dos assistentes em diversos cenários, desde atendimento a cliente até tutoria virtual e assistência em programação. É como se eu não precisasse ficar dando o mesmo prompt várias vezes para o Claude. Ele guarda a resposta numa memória mais rápida e mais barata de acessar, e eu posso usar essa memória em outras interações que eu faça dentro da ferramenta via API. Falando agora sobre notícias do audiovisual, o novo modelo do Runway, o Gen 3 Alpha Turbo, gera imagens incríveis, que já gerava antes, mas agora 7 vezes mais rápido do que o seu antecessor. A Runway lançou o Gen 3 Alpha Turbo, essa versão aprimorada do seu modelo de geração de vídeo por inteligência artificial, na minha opinião, um dos melhores do mercado, que oferece principalmente essa vantagem de gerar os vídeos muito rápido. Os usuários relataram experiências positivas, elogiando a combinação de velocidade e qualidade. A Runway planeja futuras melhorias, incluindo aprimoramento nos mecanismos de controle e possibilidades de interatividade em tempo real. Eu poder dizer qual é a movimentação que eu quero que o personagem faça. Recentemente eles lançaram também a funcionalidade de definir o quadro inicial do vídeo e o quadro final, e o vídeo faz a transição dos quadros, que também foi uma funcionalidade bem interessante. Inteligência artificial transforma descrições textuais em jogos 3D. A startup se chama Exists. Eles lançaram, então, essa plataforma de inteligência artificial generativa, que eu escrevo o prompt, escrevo o comando, e ela gera um jogo inteiro em 3D, usando modelos proprietários e uma interface intuitiva baseada em nuvem. Ela cria os personagens, cria os ambientes, cria as regras do jogo. Não está liberada ainda para uso de todos, mas eu estou bem curioso para saber como que essa coisa vai funcionar. A promessa é ousada, eu quero ver na prática. Agora falando sobre regulamentação, sindicato de atores fecha acordo com a startup Narrative. O sindicato dos atores de Hollywood, SAG-SAFRA, fechou um acordo pioneiro com essa startup de IA, a Narrative, para uso ético de réplicas de voz em publicidade digital. O acordo permite que os mais de 160 mil membros do sindicato se cadastrem as suas vozes num banco de dados e negociem taxas por projeto e mantenham o controle sobre o uso das suas vozes. A plataforma garante o consentimento informado e a compensação justa, contribuições para a pensão e saúde dos artistas. Esse acordo é visto como um modelo para uso ético de inteligência artificial na indústria criativa e colocando os humanos, donos das vozes, no comando e permitindo que os artistas recusem projetos que não se alinhem com as suas preferências. Líderes da indústria elogiaram o acordo, inclusive dizendo que foi um momento divisor de águas, demonstrando como a inteligência artificial pode sim ser usada como uma ferramenta para expandir possibilidades criativas sem substituir ou deixar de compensar os humanos que foram necessários para que essa expansão fosse possível. Muito interessante mesmo esse acordo, e abre um bom precedente para a gente ver os outros acordos que as empresas vão começar a fazer. Ao mesmo tempo, outra notícia aqui, atores de games intensificam greve contra o uso de inteligência artificial na indústria de jogos. O sindicato SAG-AFTRA está em greve contra grandes empresas de videogame, incluindo Disney, Warner Brothers, Microsoft, devido a preocupações sobre o uso de inteligência artificial no desenvolvimento de jogos. Os artistas realizam captura de movimento e dublagem, eles temem que a inteligência artificial possa substituí-los. Um ponto central da disputa é a distinção entre captura de performance e captura de movimento. Os artistas argumentam que o seu trabalho vai além de simplesmente fornecer dados de movimento. Os especialistas da indústria acreditam que a substituição completa por humanos
de humanos por inteligência artificial é muito improvável no curto prazo, mas reconhecem que a tecnologia está evoluindo rapidamente e que isso é sim possível no longo prazo. A greve busca, então, garantir proteções e compensações antes que dê ruim, antes que dê merda. Artistas processam o Midjourney e o Stability AI, duas das principais empresas de geração de imagem, por uso não autorizado de imagens e estilos. Um juiz federal dos Estados Unidos decidiu permitir que um processo movido por artistas contra essas empresas prossiga com algumas das reivindicações. O caso alega violações de direitos autorais relacionadas ao treinamento de modelos de inteligência artificial em obras de arte sem permissão. O juiz aprovou várias das reivindicações desse processo, incluindo a violação direta e induzida de direitos autorais, e permitiu alegações de violação de direitos autorais também do Stability AI e do Midjourney. Essa decisão é vista como uma vitória para os artistas, mas porque permite que eles busquem mais informações das empresas durante essa fase de descoberta, que a gente não sabe exatamente da onde vêm os dados que as IAs treinam e como é que elas lidam e compensam as pessoas que forneceram esses dados. O resultado final do caso permanece incerto, dado o cenário incerto da inteligência artificial, mas abre precedentes, estarei acompanhando e vou contar aqui para você. O grande problema desse caso foi na funcionalidade específica de cópia de estilo. O Midjourney, ele tem uma função lá que você pode dizer qual é o estilo da imagem. E aí, se eu colocar, por exemplo, um link para uma imagem do Van Gogh e pedir um prompt faz um cachorro, ele vai fazer um cachorro igualzinho o Van Gogh desenharia o cachorro. E eu posso colocar o nome de um artista ali. Então os artistas que estão hoje vivos fazendo as suas obras começaram a ser meio que plagiados. O estilo deles foi plagiado e eles estão reclamando disso. Esse é o ponto central do processo. O estilo é meu, mas ao mesmo tempo não há hoje uma legislação que patenteie um estilo de desenho, patenteie uma obra que ainda não foi criada, mas que pode ser criada usando um estilo de alguém. Então é uma discussão complexa que eu vou acompanhar e eu te conto. Beleza, mano? Que bom que você assistiu até aqui. Não esquece de entrar no inventormiguel.com para ver as últimas ferramentas de inteligência artificial que eu avaliei. Me seguir nesse canal, marcar aqui no sininho, me seguir nas outras redes sociais também, compartilhar com os amigos, beleza? E também fazer um comentário para me ajudar a pensar no nosso próximo encontro aqui. Até lá, valeu!